Olá, deixa eu chamar o Tiago. Um bom dia a todos. Aí o Tiago solicitou. Conectando. Já fiz o convite, Tiago. Bom dia a todos. O pessoal vai chegando. Ana Lúcia, Delma. Aguardando aqui a conexão. Já chamei o. Ah, meu Deus, o que é isso? Tá, Tiago, tenta entrar de novo, que eu chamei, não conseguiu. Fábio, bom dia. Helena. Ana Lúcia, 11 horas é sagrado? É isso aí. Tentando com o Tiago. Olha, Fábio de João Pessoa, Paraíba. Vou fazer uma live quinta-feira aí com o Direito Civil Brasileiro. Marcelo Calixto, meu eterno professor. Tiago, nada? Ah, você tem um livro autografado? Tentar agora, Tiago. Eu te chamei, parece que você recusou. Chamei de novo, Tiago. Acho que agora vai. Estou tentando aí, tá conectando. A internet está boa aqui. Vocês estão me ouvindo?
Então, as pessoas estão me ouvindo. Eu acho que é alguma coisa com o seu, Thiago. A internet tá boa? Deixa eu ir, transmitir ao vivo. Roberta Densa. Ai, Thiago, eu estou ansiosa para fazer esta live com você sobre arbitragem no direito às sucessões, mas às vezes esses problemas técnicos acontecem. O áudio está perfeito. Bom dia, Roberta. Você quer sair, Thiago, e tentar entrar de novo? Não está conseguindo conectar, está dizendo. Como é que a gente faz, Thiago? Acho que ele saiu para voltar de novo. Vamos esperar um pouquinho aí, gente. Tinha tanta coisa para falar com ele. Mas às vezes... Agora acho que... Ah, agora deu. Agora acho que foi. Ah, que Deixa eu bom. só... Thiago, Ah, agora foi. aí. Desculpa, acho que eu tive problema de conexão aqui. Tudo bom, Thiago? Peço desculpas. Nada? Tudo bem? Tudo. Que Tudo bom? bom Deixa eu te ajustar aqui. ver. Desculpa, acho que eu tive alguns problemas de conexão aqui. Tive de resetar aqui para conseguir Nada. entrar. Aqui, eu acho que alguma falha tecnológica aqui. Peço Tá desculpas ali tranquilo. pelo esse atraso. Nada. Mas é que eu entrava e ele, a hora que eu aceitava, caía. Aí eu Mas mudei aqui agora a, deu a certo. conexão. Tudo bom, Thiago? Obrigado. Prazer em revê-la, ainda que virtualmente, né? Tudo bem, É, graças a Deus. Prazer em revê-la, né? Pena que a distância. Mas pelo mas menos quando... conseguimos ver as pessoas. Exatamente, mas quando tudo isso Saudades, acabar, saudades. a gente vai se reencontrar. Patrícia, Luca, como é que tá? Não, se Deus quiser. Tão bem, graças a Deus, tão Bem, bem. deixa eu compartilhar um Estão aqui em pouco com as casa. Todo mundo pessoas. aqui. Primeiro Eu que acho que por isso que também sobrecarrega a internet, né? é, Ela trabalhando na bem, internet, eu o queria Luca tendo aula primeiro, online, então tá todo mundo. todo mundo. Tiago, primeiro queria te agradecer o convite de você poder estar participando aqui com a gente do Arquitetura do Planejamento em Pauta, que é um projeto em cima do livro do Arquitetura do Planejamento Sucessório. O Tiago aceitou de pronto. Ele também já tinha aceitado o artigo meio que de ele é um artigo que ele tem em conjunto com a Ana Carolina Benetti. Mas explicar um pouquinho para as pessoas como é que foi. Nós nos conhecemos no Max Planck Institute, Direito Privado Internacional, em Hamburgo, em 2014? Acho que foi 2014. 2014. Exato, Foi de setembro de 2014 a começo de exato. 2015. E, Ficamos e eu lá. passando o Natal, Ano Novo, sozinha, o Thiago, a Patrícia, o Luca me acolheram, Uhum. né? E passei Ah, Natal foi com eles e foi ótimo. E a gente de lá criou um laço de amizade, a Ana uma alegria, Carolina, uma a alegria. Glória, né? O Daniel Bucari, tornamos uns amigos. E essas experiências fora que faz a gente reencontrar pessoas ou conhecer pessoas que têm objeto em comum, como a pesquisa, de estarmos ali, né? Então, independente de estrangeiros, também de Sim. reencontrar ou conhecer brasileiros que estão na mesma perspectiva de pesquisa. Na época, eu estava ainda no meu doutorado, o Tiago já estava na fase de pós-doutoramento dele, que lá pela faculdade. Bem, agradecer já o convite, apresentar também o Tiago. Como eu falei, ele tem um artigo no Arquitetura, nesse livro aqui, Arquitetura do Planejamento Sucessório. É Ó, isso aí, recebeu recente, aqui. né? Que teve a impressão. Está em mãos, está em mãos. Então, o Tiago tem um artigo em coautoria com a Ana Carolina Benetti, que são algumas considerações sobre a utilização da arbitragem no direito de família e sucessório no Brasil. Como vocês sabem, a arquitetura tem 3 eixos, né?
Esse é um assunto que fica na parte 1, que é o direito das sucessões, novas perspectivas e direitos correlatos. E eu convidei o Tiago, na época, que trabalhava já com arbitragem, a Ana Carolina também, para trazerem essa perspectiva, possibilidade e assim por diante. Bem, e foi super aceito e organizado e participado dessa obra. E a Ana Carolina participou já do IASP, de um evento que teve do Arquitetura em dezembro, 13 de dezembro. O Tiago estava fora de São Paulo nesse dia, não pôde participar. E hoje aqui ele está com a gente para falar um pouco sobre esse artigo e aonde a gente falou arbitragem no direito de família e das sucessões. Tiago, você está me ouvindo? Está me ouvindo? Ah, tá. Uma oscilação de internet Antes eu vou aqui. apresentar o Tiago, currículo. Tiago é professor titular da PUC de Campinas, tanto da graduação quanto do mestrado, da pós-estrito sensu. Ele é doutor e mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo e com estágio pós-doutoral no Max Planck Instituto de Direito Internacional Privado, que eu não ouso falar em alemão, porque você sabe que eu não falo nada de alemão. Isso a gente deixa para a Ana e para o Daniel Bucari, que pode ser mesmo, né? Eles vão olhar. Bem, com isso, eu acho que o Arquitetura, ele é um livro que a gente tenta, eu acho que, desconstruir alguns pressupostos. E dentro do tema de vocês, eu acho que a provocação foi sobre arbitragem, o que cabe ou não no direito de família das sucessões. Eu acho que foi essa provocação. E aí eu pedindo para você já inicialmente desconstruir esse pressuposto, o que é arbitragem, que isso é uma coisa muito mitificada, inacessível, parece que só serve para as grandes empresas. Eu queria que primeiro você explicasse o que é arbitragem, dessa sua forma encantadora que você fala, e tão direta e objetiva. Seja obrigado. Eu agradeço a professora Daniele. Obrigado. Eu agradeço a professora Daniele Teixeira, minha querida amiga já vão 5 anos, e agradeço duplamente, né, pelo convite para participar junto com a Ana Benetti do livro, né, com o artigo, e agora para falarmos um pouco sobre o tema. O objetivo, de fato, Daniele, foi justamente esse de provocação, de tentar desmistificar, né? Primeiro porque há dois, bem como você colocou, né? Há 2 grandes mitos, né? E um deles é justamente assim, o primeiro do desconhecimento do que seja, né, a arbitragem, e depois de que a arbitragem é como algo para poucos, algo só para um determinado setor. Isso teve, claro, verdade em alguma fase do Brasil, mas não é na minha opinião, né, não é uma realidade perene, é uma realidade evolutiva, que é justamente o que nós temos passado. E foi justamente isso que nós procuramos trabalhar um pouco nesse artigo, né? E trazer um diálogo entre 2 mundos que dialogavam um pouco. Não vou dizer que não dialogavam, né? Por exemplo, nós temos o professor Carrali que vinha trabalhando nisso já há algum tempo também, mas nós temos 2 mundos que são um pouco distantes, que é o mundo do direito de família, direito sucessório e da arbitragem. E um diálogo ainda pequeno entre esses 2 mundos. Mas um diálogo que é possível e que precisa ser muitas vezes construído para saber se e quando, né? Eu sempre digo que, e esse talvez seja um dos equívocos, né? A arbitragem também, evidentemente, não é panaceia, né? A gente não pode imaginar que a arbitragem seja para todo e qualquer conflito, para toda e qualquer situação. Mas isso também não significa que ela seja um mundo absolutamente intocável, distante, impossível. A arbitragem, ela é um mundo para ser pensado num determinado caso concreto. Eu digo que a arbitragem ela é um ato de liberdade, como todo mundo diz, porque é um exercício de autonomia privada, e um ato de responsabilidade, porque a escolha tem de ser pensada de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Mas bem sopesado, ela pode ser um mundo interessante em várias áreas do conhecimento, entre elas justamente o direito de família e sucessões. Então vamos primeiro para essa primeira parte que você coloca, né? O que é arbitragem? Para a gente desmistificar o primeiro ponto, né? Então, primeiro, a arbitragem é um exercício pelo menos na nossa opção, isso pode variar de país para país, mas a opção clara do nosso legislador foi no sentido de ter arbitragem como atividade jurisdicional, como uma função jurisdicional. Por isso que a lei de arbitragem vai dizer que o árbitro é juiz de fato e direito, obviamente não está dizendo que o árbitro seja juiz de fato e direito, mas que no caso concreto,
ele exerce essa judicatura, essa atividade jurisdicional. Por isso que vai dizer também que a sentença não está sujeita a homologação judicial, salvo a estrangeira, que aí não importa se seja arbitral ou judicial, ela se subordina a uma necessária, um juízo de delibação pelo Superior Tribunal de Justiça, por isso que vai dizer que ela se cumpre como fase de cumprimento de sentença, e por isso que também o Código de Processo Civil, no seu artigo 3º, de forma moderna, vai dizer que não se excluirá da apreciação jurisdicional a lesão ou ameaça ou a lesão a direito. Não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário e usa a apreciação jurisdicional. Esse sentido mais amplo é justamente porque a apreciação jurisdicional pode ocorrer dentro do Poder Judiciário, como pode ocorrer na jurisdição privada. Então esse é o primeiro ponto, né? A arbitragem é atividade, pela nossa dicção, pela nossa opção legislativa, uma atividade jurisdicional. Então ela não se confunde, em primeiro lugar, com conciliação e mediação, como muitas vezes ocorre, né? Conciliação e mediação são métodos autocompositivos, então é de autocomposição das partes, então você não tem ali um ato de poder sobre as partes, aquilo é uma busca de consenso em que as partes, entendendo que aquela construção de acordo atende às suas legítimas expectativas, celebram aquele acordo. Então, por isso que ela é uma autocompositiva. E depois nós temos métodos heterocompositivos, que são hétero porque alguém de fora compõe as partes através da sentença, ou seja, diz quem tem ali, aplica, né, o direito material à espécie e diz quem está certo e quem está errado, eventualmente, claro, na hermenêutica, né, na aplicação que aquele intérprete fez à luz do caso concreto. Isso ocorre no Poder Judiciário, isso ocorre na arbitragem. Então, a arbitragem nada mais é do que um procedimento, por isso que o devido processo legal se aplica, né, à arbitragem, porque ela não deixa de ser, você não tem uma aplicação do CPC, ou seja, do formalismo, né, do CPC, mas os princípios constitucionais do processo se aplicam porque não deixa de ser procedimento. Então precisa ter igualdade das partes, contraditória, ampla defesa, fundamentação da sentença. Então é um procedimento que transcorre de forma, claro, mais flexível, porque as partes vão construir conforme seus interesses, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, em conjunto com o árbitro, mas ele tem de respeitar os princípios constitucionais do processo e, ao final e ao cabo, o árbitro decide, aplica, né, o direito material à espécie e profere uma sentença que é heterocompositiva, ou seja, se impõe pela autoridade que lhe confere o ordenamento jurídico. Então, a arbitragem ela se assemelha nesse aspecto ao Poder Judiciário, é decisão, é uma sentença, é uma heterocomposição. O que é diferente é que eu posso ter a jurisdição estatal, com todos os benefícios e desafios que tem a jurisdição estatal, ou posso optar, dentro das circunstâncias que o ordenamento jurídico autoriza, optar por uma jurisdição privada, também com os benefícios e desafios que a jurisdição privada nos impõe. Então, o que ela significa é uma alternativa ao jurisdicionado, que pode dirimir o seu conflito dentro da jurisdição estatal, nas circunstâncias em que a lei autoriza, né, na jurisdição estatal, ou optar por levar isso na jurisdição privada. E por que ele o faz, né? Porque na jurisdição privada ele pode escolher o árbitro, ele pode escolher o procedimento, o julgador, né, escolher o procedimento. Então, há algumas vantagens que muitas vezes fazem, né, com que as pessoas muitas vezes entendam que seja uma alternativa viável. Então, isso seria, grosso modo, em linhas gerais, um pouco do que seja a arbitragem. Você falou super bem. Agora, exatamente, quando é que se pode usar a arbitragem? Assim, a gente sabe também que tem a questão, às vezes, de custos, mas quando é que é adequado se usar a arbitragem? A arbitragem, evidentemente, ela também não é possível para todo e qualquer conflito. Então, ela tem duas balizas. Se me permite, aqui vou até rememorar, por exemplo, quando o Supremo decidiu sobre a questão da constitucionalidade da lei de arbitragem, quando se dizia que isso lá no ano de 2001, quando se impugnou a constitucionalidade da lei de arbitragem, por suposta, né, alegação de violação ao inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal, ou seja, que não se excluirá da prestação do Poder Judiciário lesão, ameaça de lesão. Eu lembro muito de uma passagem do ministro Nelson Jobim, em que ele dizia que a arbitragem era um ato de liberdade, ou seja, em que as partes, no exercício da sua autonomia privada,
Poderiam mais, que era renunciar ao direito material, transacionar, não exercer o direito. Poderiam menos, que era escolher o âmbito de jurisdição onde elas queriam resolver o seu conflito. Por isso que todo mundo diz, e com muita razão, que a arbitragem é um ato de liberdade. Mas então ela tem por pressuposto justamente este poder de exercício de um ato de liberdade, ou seja, a sua autonomia privada. Esses são os dois requisitos que a lei coloca. Então, quando a gente fala o que pode ir para arbitragem, nós estamos falando de arbitrabilidade, ou seja, aquilo que pode ser posto na arbitragem. E aí nós temos dois requisitos, né? A arbitrabilidade objetiva e a arbitrabilidade subjetiva. A arbitrabilidade objetiva diz respeito ao objeto, o que pode ir para a arbitragem. E aí são os direitos patrimoniais disponíveis. E a arbitrabilidade subjetiva diz respeito ao sujeito. Quem pode ir para a arbitragem? Que aí a lei diz que é quem pode exercer autonomia privada de forma plena, ou seja, aqueles maiores e capazes. Então, nós precisamos do preenchimento desse duplo requisito. Então, o primeiro, claro, em pessoa jurídica ele é mais fácil de ser dirimido, eu só preciso ver no seu estatuto, no seu contrato social, quem pode assinar, né? E na pessoa física, eu preciso que seja alguém maior e capaz, plenamente maior e capaz. Eu não posso ter representação ou assistência. É um ato de renúncia, a parte precisa poder exercer aquele ato de renúncia. E no âmbito objetivo, ou seja, na arbitrabilidade objetiva, objeto, é o direito patrimonial disponível. Então, esse é o desafio que nós temos, por exemplo, no direito de família e sucessório. Muitas questões não podem ir para a arbitragem porque não se enquadram neste requisito. Atendidos esses dois requisitos, ou seja, a matéria, o objeto da arbitragem é um direito patrimonial disponível e as partes são maiores e capazes, eles podem fazer esse ato de renúncia e renunciar à jurisdição estatal e ir para a jurisdição privada. Eu gostaria que você me desse assim, você falou rapidamente e às vezes passou desapercebido, quais literalmente são as vantagens de uma arbitragem, né? Agilidade, especialidade, mas fala um pouquinho mais sobre isso, sobre as vantagens. Ótimo. Eu sempre digo, né, que quando alguém opta pela arbitragem, é uma decisão com muito impacto, né? Por que você renuncia? Do que você abre mão, né? Você vai renunciar ao Poder Judiciário, você tem lá um magistrado que geralmente ingressa por concurso público, salva as indicações a tribunais, você tem ali a Corregedoria, o Conselho Nacional de Justiça, você tem todo o Código de Processo Civil, os recursos a ele inerente. Então você abre mão de muita coisa quando vai para o Poder Judiciário. Então é preciso entender por que as pessoas fazem essa opção e por que isso vem crescendo. Então as vantagens que nós temos justamente na arbitragem e que tem levado justamente essas opções são várias, mas nós podemos destacar algumas que são as principais. Primeiro, claro, isso é algo muito particular do Brasil, por isso que a gente tem de compreender essas escolhas um pouco mais localizada num país. A arbitragem, por exemplo, ela é muito forte em diversos países de civil law e common law. Então a gente pode olhar Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, por exemplo, por razões muito diferentes. Nós temos, por exemplo, um judiciário que é muito célere na Alemanha e uma arbitragem muito presente. Mas no Brasil, claro que um fator muito, muito preponderante acaba sendo ainda a celeridade. Então, por exemplo, os estudos, existem estudos que mostram essa análise de quando você ingressou com o procedimento e quando ele terminou. Por exemplo, eu destaco, um estudo feito pelo CESA, né, pelo Centro de Estudos de Sociedade de Advogados, que fez esse mapeamento junto às principais câmaras, e o tempo médio de uma arbitragem é em torno de 1 ano e meio. Claro que em algumas um pouco menos, algumas um pouco mais, mas o tempo médio, e como você não tem recurso, isso termina nesse período. Então, claro que a celeridade acaba sendo um fator preponderante num país em que um processo judicial, até o trânsito em julgado da fase de conhecimento, facilmente supera a casa de 5 anos, muitas vezes 10 anos, até mais. Então, isso, claro que é um fator, muitas vezes, preponderante. Mas nós temos outros que também se fazem presentes em outros países e que esse é, de certa forma, universal. Que eu destacaria 3 deles, né? Um deles é justamente a especialidade, ou seja, o fato de eu poder escolher o meu julgador significa que, exercitando bem esse poder de escolha, eu posso agregar o conhecimento do árbitro para a lide. Ou seja, eu escolho alguém que seja especialista na matéria, obviamente, e aí não é nenhuma crítica, mais uma vez, ao Poder Judiciário. Mas o juiz há de ser, pela sua característica, generalista. E o árbitro eu posso escolher alguém que se dedica àquele determinado conflito.
Então, por exemplo, eu vou pegar uma área, por exemplo, direito de agronegócio, compra e venda de mercadoria futura, internacional, por exemplo, a CISI. A professora Ana Benetti é uma especialista, então eu poderia escolher alguém que estuda CISI, conhece. Então, isso traz para dentro do procedimento o conhecimento específico do árbitro. E claro que isso depende da escolha bem feita pelas partes na hora de eleição do árbitro. O segundo é o procedimento. Claro que o negócio jurídico processual permite hoje alguma flexibilização do processo judicial, mas muito menor do que o que se permite no procedimento arbitral. Então, isso permite que as partes construam um procedimento que pode justamente ser mais rápido ou mais célere, a depender da necessidade que eles tenham. Então, ou seja, em termos de prazo, manifestações, produção probatória. Então, isso permite uma construção de um procedimento que possa atender a essas necessidades da parte. E por último, né, mas não menos, muitas vezes não menos importante, é a possibilidade, muitas vezes, de ter a confidencialidade. Então, ou seja, no processo judicial, você tem, aí não vou entrar especificamente no direito de família sucessório, que no direito de família, por exemplo, você teria até essa vantagem também, mas em várias áreas do direito você não tem o segredo de justiça, numa disputa empresária, por exemplo, e você pode ter isso na arbitragem, que é você ter um ambiente que seja confidencial. Isso fica um pouco distante do olho do grande público. Muitas vezes, por exemplo, numa disputa societária, não se sabe muitas vezes o detalhe do que os sócios estão brigando, por que estão brigando, que muitas vezes são detalhes sensíveis. Às vezes envolve até segredo de negócio. Então, esses benefícios, né, esses atrativos, celeridade, especialidade, procedimento, acabam sendo os fatores que eu diria primordiais, não são os únicos, né? Existem outros, mas talvez aqueles primordiais que direcionam mais, né, essa escolha pela arbitragem. Tá certo. E deixa eu te perguntar, e como se faz para escolher a arbitragem? Qual é o procedimento? Você já determinou quando, mas como agora? Como eu faço esse procedimento de escolher o árbitro? Como é que se dá? Então, assim, a arbitrabilidade então, são os requisitos de quando, né, que a gente mencionou. Subjetivo e objetivo, quando eu posso ir. E como eu posso ir através da convenção de arbitragem. Então, o Brasil ele ainda faz essa distinção que alguns países, por exemplo, como Espanha, não fazem mais. Né? Por exemplo, a Espanha somente trata com o convênio arbitral, o Brasil ele ainda faz uma distinção. Então, aqui nós temos o ato de renúncia é feito através do gênero, que é a convenção de arbitragem. Eu, por exemplo, inclusive conceituo, não é pacífico isso, mas na minha opinião eu conceituo assim, a convenção de arbitragem como um negócio jurídico processual. Porque também o seu objeto é o processo, é um negócio jurídico processual através do qual as partes renunciam à jurisdição estatal em favor da jurisdição privada. E eles podem fazer isso através de duas espécies, cláusula ou compromisso. A cláusula arbitral ou cláusula compromissória, como o termo mais usado pela lei, ou compromisso arbitral. O que muda entre um e outro em especial, né? Claro que isso repercute nas suas características, é o momento. Então, a cláusula arbitral ela é celebrada antes de eu ter o litígio, e o compromisso arbitral depois que eu tenho o litígio. Então, claro que, de uma forma geral, a cláusula ela é mais comum, ou seja, quando a gente olha, a maior parte das arbitragens ocorre a partir de cláusulas arbitrais, porque as partes celebram quando, digamos, ainda estão no momento pacífico, ainda não há um litígio entre elas. Então, você coloca isso no contrato ou num adendo contratual. Por exemplo, numa relação de direito de família, nós teríamos de pensar, por exemplo, num pacto antinupcial ou num contrato de convivência. Então, isso ele celebra dizendo, olha, conflito futuro, tais conflitos futuros serão dirimidos por arbitragem. Então, a possibilidade para essa matéria... Se for nessa forma de cláusula. Dentro daquela critério objetivo de disponibilidade patrimonial. Exato. Se for pensado na forma de cláusula, seria no pacto ou no contrato de convivência, quando a gente pensa em união estável, né? Porque aí está dizendo para o futuro, eu ainda não tenho esse litígio. Agora, depois que houve o litígio, vamos supor, seja no âmbito comercial, por exemplo, a empresa tem uma disputa, duas empresas têm uma disputa, ou no âmbito familiar, você tem já uma separação, uma dissolução daquela união estável. Não tendo cláusula, quem é competente para dirimir o conflito é o Poder Judiciário.
Agora, isso não significa que as partes nunca mais possam fazer esse ato de renúncia. Eles podem fazer, só que agora é através do compromisso arbitral. Então, o compromisso ele é celebrado depois que eu tenho o litígio. Por isso que a cláusula, ela é mais aberta. Ela pode ser genérica, ela pode ser vazia, porque eu ainda não tenho conflito. O compromisso já não. O compromisso, a lei exige vários requisitos mais específicos. Eu preciso dizer como que eu nomeio os árbitros, se vai ser câmara, qual é o objeto. Porque o conflito nunca pode ser genérico, não pode ser vazio. Porque eu já tenho uma briga e é aquela briga que eu preciso levar para a dissolução. Então, agora, as duas formas são possíveis. Então, agora, é claro que quando a gente pensa do ponto de vista prático, é mais comum que se consiga discutir isso numa cláusula do que num compromisso. Mas o compromisso é perfeitamente possível. O precedente que depois eu vou citar, o precedente não no sentido técnico do Código de Processo Civil, no sentido de um juridic case, justamente foi celebrado depois, num compromisso arbitral. Então nós temos, sim, hipóteses de celebração de compromisso arbitral. Se me permite, eu posso até citar um caso que é famoso, que não é do direito de família, mas que revela um pouco disso, por exemplo, que é o famoso caso Libra de Santos. Então, ou seja, esse caso foi um caso que durava já um certo tempo, caso muito complexo dentro do Poder Judiciário. Eu não trabalhei no caso, Thiago, por isso posso falar dele. Deu uma travadinha, você pode voltar 30 segundos. Ah, sim, claro, claro. Às vezes a minha internet oscila aqui um pouquinho, muita gente usando ao mesmo tempo. E o que eu estava dizendo foi o caso Libra, é um caso famoso, então eu não trabalhei nele, mas menciono um pouco do que saiu na imprensa. Era um caso, por exemplo, que estava dentro do Poder Judiciário, um caso complexo, difícil, e no governo do presidente Michel Temer se autorizou que pudesse celebrar um compromisso arbitral. Foi celebrado um compromisso arbitral, porque as partes precisavam resolver aquilo, porque aquilo travava, inclusive, aspectos de renovação da administração portuária. A empresa precisa ter uma resolução, mesmo que seja negativa de um passivo, mas precisa, e não arrastar, como às vezes no judiciário, postergar um problema, e às vezes na iniciativa privada isso precisa ser otimizado, né? Exato. E esse caso, por exemplo, foi celebrado o compromisso e em um ano foi decidido dentro da arbitragem. Então, isso mostra, às vezes é uma opção. Preciso resolver esse problema e muitas vezes... Então, ele foi feito através de compromisso, porque já existia, inclusive, ação judicial. Já estava proposto, já havia, inclusive, vários atos. Então, o compromisso é isso. Agora, claro que ele é mais raro, porque uma vez que as partes estejam em litígio, é preciso que as duas tenham esse interesse no litígio com essas características. Geralmente, de forma mais preventiva é mais comum. Até pela própria natureza dele, né? Tiago, dentro aí, como arbitragem dentro do direito de família e sucessório é possível ao mundo? Você até falou do seu Carrali, que tem trabalhado, você já também especificou que em área de família é mais... tem a parte, né, subjetiva ou parte existencial não pode, porque tem que ser direito patrimonial disponível, né? Então teria que ser, mesmo que seja em família, mas na parte patrimonial, né? Exato. O direito de família, claro que ele encontra maiores desafios. Isso não significa que a gente não possa ter, mas ele obviamente encontra desafios maiores. É por isso que muitas vezes quando se diz que e por isso que eu acho que essa afirmação não é mais verdadeira hoje, mas quando se dizia mais no passado que a arbitragem era muito mais para as grandes empresas, para certos litígios, é porque nesses eu não tenho o problema de arbitrabilidade subjetiva e objetiva. Eu estou entre empresas, não tenho problema de arbitrabilidade subjetiva, o direito entre elas é patrimonial disponível, então você tem uma facilidade, sempre foi um locus mais fácil em que a arbitragem pudesse desenvolver. Mas outros campos podem ter, desde que você respeite esses pressupostos. Então, claro que no direito de família, os desafios são maiores. E por isso que gerou, em alguma medida, esse distanciamento entre os dois mundos. Mas hoje já se discute algum grau de aproximação. O primeiro ponto é que, historicamente, nem sempre eles foram tão distantes. Por exemplo, existem casos históricos, como, por exemplo, o testamento de George Washington, Santos Dumont, em que você tinha a previsão de cláusula arbitral. Então, a gente vê na história como ela é cíclica, né? Ou seja, nós já tivemos no passado, muitas vezes, uma aceitação maior, depois isso entra, muitas vezes, num ocaso, e agora começa a ser rediscutida, a ser repensada. Então, o que nós temos de desafio? Então, primeiro, no direito de família, algumas questões, obviamente, não podem estar
na arbitragem. Então, a própria separação ou divórcio não pode, porque isso é questão de Estado. Então, eu não posso ter isso resolvido, sendo dirimido dentro da arbitragem. Guarda, idem. Então, quando eu tiver, então, a questão envolvendo menor, eu não consigo atender o requisito da arbitrabilidade subjetiva, então, nessas hipóteses, eu não consigo ingressar. Então, quando que a arbitragem ela é possível no direito de família? Quando eu não tenho o incapaz, então eu não tenho uma discussão envolvendo alimentos do menor ou guarda ou qualquer questão, porque essas questões não são afeitas à arbitragem, não atendem os requisitos de arbitrabilidade objetiva e nem de subjetiva, então não posso ter a figura do incapaz, mas então eu estou diante de maiores incapazes, eu posso resolver a partilha. Então, por quê? Porque a partilha é uma questão patrimonial disponível, não envolve, não tem um incapaz ali, então eu estou pensando numa dissolução de uma união estável, heteroafetiva, homoafetiva, eu estou discutindo a dissolução de um casamento, também hetero ou homoafetivo, isso, as partes são maiores e capazes, não tem a presença do incapaz, e para discutir a partilha, isso eu posso discutir dentro da arbitragem. E aí, com quais vantagens? Justamente essa. Muitas vezes ter algo mais rápido, ter um conhecimento específico, ter o conforto de uma confidencialidade maior, muitas vezes, do que nós temos dentro, com uma animosidade, claro que o processo judicial tem segredo de justiça, mas muitas vezes isso se empresa, veicula de alguma forma. O patrimônio da família já, né? Exato. E o caso, justamente, que eu menciono no artigo, né, que é um caso aqui, porque a jurisprudência é muito, claro, rara ainda nesse tema, porque é um tema ainda em desenvolvimento, né? Mas o precedente que eu e a Ana Benetti citamos nesse artigo que escrevemos juntos, que é aqui do TJ de São Paulo, é um caso que trata justamente disso. Então, houve uma separação de um determinado casal, eles se separaram, fizeram a partilha e depois houve uma necessidade de uma sobrepartilha, ou seja, bens que ficaram de fora e houve uma necessidade de uma sobrepartilha. E eles acabaram elegendo a arbitragem para dirimir essa questão da sobrepartilha. Iniciou-se o procedimento arbitral e o árbitro determinou a produção de uma prova pericial para apurar, enfim, valores da empresa. E uma das partes foi ao Poder Judiciário e impugnou, dizendo que o árbitro não poderia fazer isso. E por isso que esse caso é importante. E o TJ não, o TJ manteve e disse, aqui nós estamos dizendo respeito a patrimônio, partilha, escolher arbitragem, escolher de forma legítima. Isso tem de ser resolvido dentro da arbitragem e o judiciário somente controla em eventual sede de ação anulatória se algum dos requisitos do artigo 32 da lei de arbitragem estiverem presentes, ou seja, violou o contraditório, houve corrupção, houve uma violação de ordem pública, algum daqueles requisitos que autorizam a ação anulatória, se porventura forem violados. Mas durante o procedimento, não, porque a competência passa a ser do árbitro. Então, este precedente mostra, na minha opinião, o caminho possível, que é resolver esses problemas decorrentes de partilha. E nós temos, por exemplo, hoje, N casos no direito de família que atendem essa característica, ou seja, muitas vezes pessoas num ambiente em que, digamos, muitas vezes o casal não teve filhos, ou nós estamos falando de uma segunda ou terceira união da qual não adveio filho, as partes estão somente discutindo depois da separação, partilha, muitas vezes bens, e podem fazê-lo hoje também pela arbitragem. Então, esse é um caminho que se torna possível, e claro que com essas limitações desse objeto, né? No direito sucessório, idem, né? Ou seja, o que nós podemos discutir, né? A discussão seria a discussão sobre a partilha. Veja que o árbitro não pode decidir, a partilha ela vai obedecer, seja se for uma sucessão legítima, aquilo que a lei impõe, se for testamentária, tem de seguir exatamente aquilo que o testador quis. Mas uma disputa sobre uma interpretação da partilha entre herdeiros maiores e capazes, também, em tese, é um tema que começa a se discutir. Nesse caso, nós não temos ainda pelo menos eu não encontrei um precedente. Nós temos ali, por exemplo, da Espanha, nós temos os casos históricos, Santos Dumont, George Washington, mas nós não temos um precedente recente. Mas, em tese, é um campo passível de discussão. Agora, em especial no direito
de família na partilha, sim, nós já temos precedente, nós temos um campo mais viável e factível para esse Ô, desenvolvimento. Tiago, mas, por exemplo, hoje em dia, eu sei que na relação direito internacional privado tem crescido muito as demandas de famílias e sucessões. E, inclusive, Uhum. às vezes, quem é operadores do direito internacional privado, lembrando sempre que direito internacional privado, apesar do nome internacional, ele é de ordem de cada país tem o seu direito internacional privado, que é a questão internacional, mas de natureza privada. E cada vez mais eu conversando com, né, agora também na doutoramento lá em Hamburgo, meu tema foi sucessão internacional, e onde eu tive que entrar um pouco aí dentro de direito internacional privado, tem essa dificuldade que, para nós também, porque é uma outra área do direito, então quem é do direito civil tem, é uma área mais de desconforto, mas também eles, de direito internacional privado, nos últimos 30 anos, eles falam que tem transformações das famílias e questões sucessórias onde eles não têm expertise, eles precisam dessa parceria, e aí, nesse sentido, principalmente por questão de natureza, às vezes, exatamente, como na arbitragem também tem o limitador de ser uma questão patrimonial e não pode envolver existencial, não pode ser pré-determinado em um contrato anteriormente. Então, está um vácuo também dentro do direito nacional privado, às vezes essa limitação de lei aplicável e assim por diante, né? Porque não pode pré-estabelecer no contrato nesse sentido. Você vê, às vezes, a arbitragem, até pela própria natureza da arbitragem, que tem muito esse cunho internacional, acho que até como ela entrou no Brasil, né? Ela entrou vindo um pouco... Eu lembro que eu estava na faculdade, e apesar de eu ser mais velha, gente, eu não fiz uma faculdade há tanto tempo, isso formei em 2004, mas quando eu estava na faculdade, eu lembro de um professor vir dar uma aula sobre arbitragem. Era um professor convidado que estava trabalhando e tinha isso, eram muitos de empresas que tinham internacionais, então, assim, tem essa peculiaridade. Aí eu te pergunto, dentro dessa área de direito internacional privado, exatamente em famílias e sucessões, que está nesse vácuo, você acha que a arbitragem pode estar ocupando um espaço, auxiliando nesse sentido? Sim, então, isso que você colocou é uma realidade, ou seja, não só no Brasil, mas praticamente em todos os países. A arbitragem, de fato, ela se desenvolveu muito mais a partir do direito internacional. E sempre por uma razão muito simples, né? Ou seja, você tinha, por exemplo, uma disputa entre por exemplo, uma empresa brasileira, entre uma empresa americana. É natural que ninguém queira que aquela questão seja dirimida pelo judiciário do outro, né? Ou seja, você tem uma questão, muitas vezes, de não só de lei aplicável, mas às vezes de não se sentir, não ter uma proteção daquele que é o nacional, daquele que é uma proteção interna. Então, a arbitragem sempre se desenvolveu muito mais a partir disso, porque ele sempre foi um locus neutro. Ou seja, não será nem no seu país, nem no meu país, será num foro neutro, que é a arbitragem. E na qual nós pudéssemos escolher alguém que pudesse ter esse trânsito, muitas vezes, de leis diferentes. Porque você pode trazer alguém que tem essa expertise. Então, a arbitragem se desenvolveu, de fato, muito a partir desta mercancia internacional. Ou seja, que envolvia países diferentes, tanto que muitas câmaras, inclusive, se especializaram com essa realidade, né? Eu sempre, quando a gente olha historicamente a Câmara de Estocolmo, por exemplo, que por exemplo é uma câmara centenária, ela se especializou justamente, hoje nem tanto, mas no passado, em dirimissão de conflitos entre Oriente e Ocidente, porque, digamos, era um locus neutro, a Suécia, que resolvia de culturas tão diferentes no passado, hoje, digamos, com uma E que aproximação acaba maior. dando uma Então, insegurança a do arbitragem, desconhecido, né? De uma área, de um direito que você claro, nem. E aí é um pouco oriundo dos princípios UNITROA, né? Que, de certa forma, também veio para, como que diz, é uma regra que todo mundo vai conhecer, né? exato. É tentar fazer algo que seja um pouco mais comum entre culturas distintas. Por exemplo, a gente tem common law, civil law, Oriente, Ocidente. Então, você
em alguma medida, tenta equilibrar essas realidades díspares através de padrões internacionais. O princípio UNIDROIT é isso nas Comerciais, relações societários, empresariais, contratuais. e aí que não Exato. envolvem essas E, questões, são os conceitos dentro dessa área, né? Mas eu vejo que, por exemplo, exatamente essa globalização que você dá né, mostra a origem da arbitragem, né, essa questão internacional, que é em consequência da globalização, desse mundo mais tecnológico, as questões, né, transnacionais das empresas, não são mais nem filiais, são transnacionais. E também, engraçado que quando a gente estuda isso no DIPRE, né, porque a sucessão internacional cada vez mais está fazer sucessão hereditária com elementos internacionais, isso está virando cada mais comum, né? Com certeza também quem advoga sabe que cada vez mais você tem questões de clientes também de cunho internacional, seja porque as pessoas circulam mais no mundo, quer dizer, antes do corona, mas circulavam, casavam a trabalho, ou a estágio, ou pesquisa, ou um doutorado. Essa circulação, a facilidade da tecnologia se torna isso muito. Eu digo que eu sou do tempo que, quando ia fazer intercâmbio nos Estados Unidos, só se falava uma vez por semana no telefone com a família. Hoje em dia, você com celular, a gente mora fora, sabe o que é isso, é totalmente. Você compartilha seu dia a dia com as pessoas que estão lá do outro lado do mundo, né? Mas com isso aumentam essas relações, né? Com certeza, e aumentam as relações de casamento, guarda, né? Divórcios, e aí a questão, a tendência, então, dessa sucessão internacional bem maior. E também com essa dificuldade, principalmente, que é um limitador também na arbitragem da questão da natureza, né? De não poder, ter que ser patrimonial disponível, né? Agora, Tiago, e o custo? Sempre também teve um pouco né? A arbitragem é muito cara, isso é só para as grandes empresas. Traz isso um pouco mais. Como é que está visto isso hoje? Apenas só para pontuar isso que você colocou muito bem, essa que eu acho que talvez seja uma das vantagens de ter arbitragem em certos conflitos de direito de família sucessório, é que as relações se tornaram muito mais complexas nos dias de hoje. Seja até mesmo do ponto de vista doméstico, porque como a gente começa a ter famílias muito mais complexas hoje, que muitas vezes são uniões, são desfeitas e uniões que são refeitas, então você tem hoje um âmbito familiar, mesmo no plano doméstico, mais complexo, e no plano internacional nem se fale. Então, por exemplo, um esportista vai ao exterior, volta, tem família, mora fora, tem conta, tem recebimentos, tem patrimônio. Então, o direito de família se tornou mais complexo pelo trânsito, pelo seu desenvolvimento. Então, isso traz muitas vezes que eu tenho, às vezes, como julgador, alguém que consiga escolher e lidar com essas realidades, às vezes, muitas vezes é um atrativo. Agora, um ponto que sempre esbarra é esse que você colocou, é o custo. Isso não só no direito de família, né? Isso é um ponto que sempre preocupa, até porque quando a gente faz essas análises, essas pesquisas de quais são os pontos positivos e os pontos negativos, especialmente no Brasil, um ponto que sempre é apontado como um ponto negativo da arbitragem é a questão do custo, né? E isso ocorre menos em outros países, como Inglaterra, Estados Unidos, primeiro porque em alguns países você tem um judiciário que também não é barato. Então isso, digamos, de certa forma, equilibra um pouco mais esses dois mundos. No Brasil, ainda que nos últimos tempos nós tenhamos tido um certo recrudescimento, né, em termos de custas e de riscos dentro do Poder Judiciário, por exemplo, o CPC agora prevê honorários recursais, as custas tiveram aumentos nos últimos tempos, então nós estamos tendo um certo encarecimento, né, do Poder Judiciário, mas ele ainda é um Poder Judiciário, digamos, fortemente subsidiado para garantir o acesso à justiça. E aí é uma questão, na minha opinião, de pura opção política de um país, né? Nós temos que tomar um certo cuidado em comparar. E a opção política no Brasil foi de ter essa realidade que explica por vários fatores culturais que a gente precisa ter num país com uma democracia tardia, com uma realidade social muito complicada, que nós tenhamos um acesso mais franqueado. Então, por isso que nós temos ali justiça gratuita, a defensoria, custas, basta ver, por exemplo, que a gente tem um subsídio, basta a gente ver o percentual PIB.
Por exemplo, vários países, a grande maioria dos países vão gastar em torno de 0,5% do PIB, 0,4%, 0,5% do PIB. O Brasil gasta entre 1,3% e 1,4% do PIB para a manutenção do Poder Judiciário. Nós estamos falando de quase 3 vezes mais. Colocando ali dentro dessa conta, por exemplo, o Ministério Público, a Defensoria, isso vai para algo próximo de 1,7%, 1,8% do PIB. Então, isso mostra como o nosso judiciário, ele é subsidiado e talvez precise, eu acho que ele precisa ser assim pela essa realidade, nós precisamos melhorar muito. Então, isso torna, a arbitragem, por sua vez, não é. A arbitragem é jurisdição privada, então eu preciso, as partes é que têm de custear. Então, evidentemente, quando eu comparo os custos geralmente da arbitragem são mais elevados. Agora, essa afirmação de que a arbitragem é muito cara e para poucos, essa é uma afirmação que, na minha opinião, ela precisa ser um pouco temperada. Num primeiro momento, a arbitragem, esse desenvolvimento, né, mais presente da arbitragem doméstica no Brasil, ele é relativamente mais recente. Não quero dizer aqui que nós não tenhamos tido arbitragem no século passado. Nós temos. Por exemplo, o professor Zantleben tem 2 artigos tratando disso ao longo das arbitragens no Brasil no século passado. Mas eram absolutamente, digamos, diminutas. Esse desenvolvimento mesmo da arbitragem se dá a partir da lei de arbitragem, em especial depois de 2001, quando o Supremo disse que era constitucional. E claro que, num primeiro momento, um instrumento que é relativamente novo, ele se desenvolveu num local que era mais seguro, que era o das disputas empresariais e das disputas empresariais de grande porte. Porque ali eu não tenho discussão de problema de arbitrabilidade objetiva e subjetiva. Então, o começo realmente do desenvolvimento da arbitragem no Brasil, e por isso que eu faço muitas vezes um paralelo com as ondas, né, de que falam o Capelletti e o Brian Garcia naquela clássica obra do acesso à justiça, né, naquela obra verdinha do acesso à justiça, que ele fala das ondas do acesso à justiça. Eu digo das ondas do desenvolvimento da arbitragem no Brasil. A primeira onda, ela tinha de ser uma onda segura. Então ela foi essa, grandes conflitos, grandes empresas, e o sucesso que deu fez com que o Brasil começasse a desenvolver o que hoje eu chamo de segunda onda, que é esse momento de democratização da arbitragem, em que o próprio mercado foi se aprimorando para oferecer alternativas para maiores, um número maior de conflitos. Então, depois que isso ocorreu com os grandes conflitos, nós começamos a ter um movimento de desenvolvimento de câmaras com características diferentes, que é o que nós temos hoje. Então, claro que nós temos ainda muitas vezes grandes câmaras que têm um custo muito elevado e que são vocacionadas para conflitos de maior porte. Não são, muitas vezes, vocacionadas para conflitos de médio porte ou de porte um pouco menor. Mas o mercado se desenvolveu. Hoje nós temos câmaras, por exemplo, de médio porte, câmaras de pequeno porte, câmaras setoriais, como, por exemplo, o setor do agronegócio vem desenvolvendo muitas vezes câmaras setoriais. Nós temos câmaras hoje praticamente em todos os estados da federação. Nós temos câmara, por exemplo, online. Então, esse desenvolvimento fez com que nós tenhamos hoje uma possibilidade de acesso a custos muito mais paritários com o Poder Judiciário. Então, por isso que eu sempre digo o seguinte, dizer que a arbitragem é um mundo caro para poucos, isso é relativo. Eu posso, isso demanda uma certa pesquisa da escolha, mas eu tenho câmaras com custos muito mais acessíveis, competitivos com o Poder Judiciário, câmaras de pequeno porte, câmaras de médio porte, câmaras online, que permitem que muitas vezes eu diminua esse custo e democratize isso para outros tipos de conflito. Como eu também posso, em vez de escolher 3 árbitros, escolher árbitro único, que também reduz, evidentemente, o custo do litígio. Composição de como é que é uma arbitragem, ele é composto pelo juiz, porque aqui muitas pessoas também, às vezes, não têm esse conhecimento. Como é composto? Um árbitro, cada um indica quem indica esse árbitro? Não tem aquela coisa de quem você indica, de ter... de achar que é o que vai... Como é que é escolhido essa questão? Olha, só fazer uma ressalva aqui, que a Maria Pedroso Xavier, da UFPR, falando aqui que adorou esse termo, democratização da arbitragem. Roberta Adensa dizendo que gostou muito. O Daniel também, daí de Campinas, apareceu por aqui. Viviane Ramone, de Uberlândia. O meu presidente. Um grande abraço à professora Marília, à professora Roberta Adensa, 2 grandes amigas, e ao meu presidente, Daniel Blixstein. Eu não consigo ver aqui quem está.
mas também mando um abraço a ele e as duas professoras amigas e a todos que estão, evidentemente, aqui conosco nesta live. Não, esse tema, Daniele, é outro tema também que na questão da composição é simples, né? A lei apenas exige que seja número ímpar. Claro que na prática, o que nós temos quando a gente pensa em número ímpar? Um ou três. Em tese, né, seria discutível se poderia ter 5, 7, mas isso, veja que se o custo já é um fator, é praticamente impossível nós pensarmos numa arbitragem com essa realidade, não só em custo, como na dificuldade de administração do procedimento. Então, quando a gente fala em arbitragem, nós estamos falando ou árbitro único ou tribunal arbitral, que são 3 árbitros. É claro que nós temos ainda no Brasil, a maioria das arbitragens, elas são feitas com um tribunal arbitral, porque existem, obviamente, vantagens. Quando eu tenho tribunal arbitral, eu sei que cada parte indica um coárbitro, e os coárbitros indicam o árbitro presidente. Essa geralmente é a regra ordinária, a regra mais comum. Pode ter alguma nuance ali, por exemplo, quando as partes querem participar um pouco da escolha do presidente através de uma lista, mas isso fugiria um pouco aqui do nosso tema. Mas, basicamente, então, nós temos tribunal, cada parte indica um coárbitro, e esses 2 coárbitros vão indicar o árbitro presidente. Quando é árbitro único, aí as partes precisam entrar em consenso, indicar um nome único, e se eles não conseguem chegar a um consenso, aí a Câmara vai indicar por elas, ou a figura de do appointer, né? Ou seja, alguém que faz esse apontamento do árbitro, já que as partes não conseguem chegar a um consenso. A vantagem do árbitro único é reduzir custos, porque obviamente eu só vou ter a remuneração de um único árbitro. Então aí eu acho que é uma questão muitas vezes de ver o que faz mais sentido dentro do conflito, mais sentido econômico. Claro que eu sempre tenho uma predileção, se o conflito permitir, do ponto de vista econômico, 3 árbitros, porque você tem um julgamento colegiado, você tem sabe que cada parte vai indicar o seu coárbitro. Então eu acho que ele é uma natural predileção, eu mesmo a tenho, mas eu realmente preciso ver a realidade econômica. Se o conflito pela realidade econômica não permitir, o árbitro único faz bastante sentido, porque eu tenho as demais vantagens da arbitragem, só que aí eu tenho apenas um único julgador. Agora, uma coisa que não pode ocorrer, é isso que você colocou, que assim, o árbitro ele não é da parte. A parte elege um árbitro, mas ela não vai, ele não é um árbitro dela, né? Uma longa manus da parte. Então eu não posso escolher alguém que tenha relacionamento íntimo com as partes ou com seus patronos, que evidentemente acabe comprometendo a sua independência e imparcialidade. O árbitro tem de guardar a independência e imparcialidade em relação às partes e ao litígio que ele julga, tal como o juiz. Tanto que ele responde, e esse é um questionário muito sério, porque pode levar, inclusive, à anulação da sentença arbitral, e em casos, em alguns casos de erro grosseiro, muitas vezes de má-fé, até mesmo a responsabilidade civil do árbitro, quando ele omite informações relevantes nesse questionário. Então ele precisa responder, se conhece as partes, trabalhou, se já foi consultado sobre o caso anteriormente. Então tudo isso para verificar a sua independência e a sua imparcialidade. Então, por exemplo, eu já tive situações muitas vezes, e aí sem nenhuma maldade, mas, por exemplo, pessoas muito próximas, quando vão ter a sua primeira arbitragem, vocês ligam para mim e falam assim, olha, nós somos muito amigos, e quero te indicar, falar, olha, não pode, e eles sem nenhuma maldade, mas eu digo, não pode porque o nível de relacionamento impede de ter Essa é a imparcialidade. independência e imparcialidade. Exato. Então o árbitro ele é um jogador que tem de guardar esse distanciamento. O que as partes têm é que a possibilidade, essa é a vantagem, é de escolher alguém que eles olhem, né, a vida pregressa, os seus currículos, e vejam nele predicados interessantes para a resolução da disputa. Não é a proximidade, mas é a integridade, é o conhecimento, e digo, essa pessoa, eu acho que eu confio nela e acho que ela tem boas condições de resolver isso adequadamente. Thiago, essa que é a escolha. Super obrigado. Eu estou com medo de cair aqui porque eu entrei. Eu não sei como a gente está de tempo. Faltou aqui 1 minuto e eu tenho que agradecer, porque eu quero deixar salva. Quero que as pessoas, quem gostou, indique, vai ficar aí no meu GTV. Depois eu te mando o link, se você quiser botar no seu canal do YouTube também. Obrigado. Super obrigada por essa troca, esse caminho, né? Porque eu acho que, na verdade, demonstrar a necessidade, a possibilidade de utilizar a arbitragem para essas questões de direito de família patrimonial, né, nas questões patrimoniais, e também no direito das sucessões, principalmente pela internacionalização das relações que existem hoje com maior facilidade
das pessoas, desmistificando aqui algumas coisas. Muito obrigada, Thiago. E vou deixar aqui correr, Eu vou que deixar agradeço. salvo para não ter perigo. Tá bom? Eu que agradeço. Agradeço, como eu disse, duplamente o convite, seja para o artigo, seja agora para a live. É sempre um prazer estar com Obrigada, você, obrigada. Daniele. Saudades do nosso Eu tempo lá em aproveito a Hamburgo. todos Um para grande convidar abraço. também Um para o beijo e um abraço a congresso, todos. dia 23 e 24, o primeiro congresso virtual do Arquitetura do Planejamento Sucessório, que estão com as inscrições abertas.